diva de hoje é brasileiríssima, conheço bem, trabalhamos juntos, é uma pessoa impecável, loura, linda, nasceu em Blumenau, começou a sua carreira de atriz, na época que era muito comum, não se podia fazer um cinema com mais densidade emocional, as Pornos Chanchadas então faziam um grande sucesso. E ela também chegou a trabalhar com isso. E o sucesso da época era esse. Mas não demorou muito e ela já estava atuando em grandes papéis, em telenovelas e também no cinema. E foi na TV Globo que ela de fato se projetou. Em excelentes participações em minisséries e novelas como, falar algumas, Coração Alado, Brilhante, Mandala, Perigosas Peruas, Laço de Família, O Clone, O Caminho das Índias, e entre outras tantas. Ela foi indicada e ganhadora de inúmeros prêmios na categoria de melhor atriz e até posou para uma revista masculina que é a única revista masculina, essa é a única revista masculina que eu tenho. E entre idas e vindas, em meio a muitas polêmicas, ela não perdeu o seu posto de diva. E você há de concordar comigo. Ela é Vera Fischer. E para nos auxiliar a desvendar um pouco mais de sua vida, eu convido o doutor em teledramaturgia pela USP, Claudino Maier, nosso parceiro. Tá bom, Claudino? Tudo bom. Como é que você está? Prazer em vê-lo. Prazer, tudo bem? Meu. Obrigado, querido. Minha amiga, trabalhamos juntos, fizemos um especial juntos, uma história muito legal, me lembro como se fosse ontem. Foi quando eu pude conhecer essa diva, que além de diva é um ser humano de primeira grandeza. Eu te aviso isso. Sim. E é mesmo, né? É verdade. Mas só que eu queria que você me dissesse quem foi Vera Lúcia Fischer, a nossa eterna Miss Brasil. Olha, quem foi Vera Fischer? Vamos começar pelo princípio da carreira dela, que foi por volta de 1969, quando ela, até então, desde 69 até hoje, ela se sente uma mulher muito feia. Ela se acha horrível. Não acredito. Exatamente. Então, por ela, eu acho ela achar que ela é horrível, feia, ela resolve disputar um concurso de beleza. E ela vai lá disputar um concurso que é o Miss Brasil. E naquela época, por volta de 1969, ela tinha mais ou menos uns 18 anos, quando ela resolveu, mesmo achando que era feia. Mas ela vai fazer esse concurso e ela ganha esse Miss Brasil. Só que ela conta na biografia dela, na autobiografia dela, que ela lançou recentemente, que ela diz o seguinte, que ela infringiu algumas regras do concurso e ela colocou peruca, uma curiosidade muito... uma curiosidade que ela chegou, porque ela tinha muita vergonha de desfilar de maiô. Então, ela tinha vergonha de desfilar de maiô e ela colocou uma peruca para fazer o concurso. Agora, sim, claro que ela infringiu essas regras, só que ela ganhou. Então, ela começa aí, você vê, dá para perceber que desde 69, quando ela entra nesse concurso, você vê que até hoje ela diz que, enquanto atriz, naquele momento já estava quase latente ela enquanto atriz, que talvez futuramente ela venha se tornar nessa atriz que ela é hoje. Mas ali já vinha aparecer alguns elementos para ser atriz, a partir do momento que ela coloca essa peruca, que ela pega, que ela quer enfrentar um palco, que ela passa a estar enfrentando o palco, digo assim, o palco enquanto passarela. Então isso que é muito importante, começa a despontar nesse momento. Né? E como é que foi a transição dela do cinema, que era, de certa forma, até uma coisa discutível, né? Que aquelas Pornos Chanchadas, mas só se fazia aquilo, inclusive, aqui no Brasil, em cinema era só isso. Mas como é que foi essa passagem dela para teledramaturgia mesmo, para televisão? Ela começou, na verdade, ela entrou no cinema, que assim, depois eu entro um pouquinho na teledramaturgia, ela começou nos anos 70. A Super Fêmea. Isso, essa daí é uma... Então, assim, aí ela foi... O cinema para ela, que ela começou nos anos 70, é porque, assim, ela tinha um padrão de beleza que era muito exigido da época, né? Então, esse padrão dela ser bonita, ela tá loira, né? Ela tinha todo um biotipo, né? A característica dela
ela levava essa mulherada a sonhar a esse mundo da fantasia. Então o cinema ele trabalhava com todos esses estereótipos que estavam presentes na Vera Fischer. Então assim, com esses atributos, claro, que ela veio para a televisão, porque na televisão também, e assim como a telenovela, tem que ter pessoas bonitas. Então, vamos dizer que a Vera Fischer, nesse período do cinema, ela foi uma representante, vamos dizer assim, de um povo, de um grupo de mulheres que sonhavam um dia... se projetavam nela. Isso, se projetavam nela, porque, na verdade, aí, senão não estaria a característica de diva da Vera Fischer. Agora, um dos principais papéis dela foi, em 1987, um Mandala. Isso, aí nós estamos vendo, exatamente, só não interrompendo, aí é Laços de Família. Laços de Família. Mas ela interpretou Jocasta. Eu me lembro que essa novela foi extremamente polêmica, porque ela lidava com assuntos considerados na época tabus. Por exemplo, bissexualismo, incesto, drogas. Você acha que esse foi o papel divisor de águas na carreira dela, não? Sem dúvida. Vamos dizer assim que desde o cinema, quando ela surgiu lá quando ela ganhou o concurso de Miss, e aliás também ela disputou uma pausa ali, ela também disputou Miss Brasil, ela ficou entre as 15 candidatas. Então, assim, desde o concurso de Miss, a trajetória dela do cinema, trazendo todo o erotismo, essa sexualidade que era exacerbada, que vinha desses filmes da pornô chanchada, vamos dizer assim que Mandala, por ser isso seria Mandala, né? Aí quando temos o Tony Carrado, num capítulo... que essa novela mexeu com o Brasil, grande parte com o imaginário popular. Então, assim, quando ela chega nesse momento, vamos dizer ali que nessa telenovela foi uma síntese da construção da personagem dela. Então, aqui ela demonstra, vamos dizer assim, que Mandala veio legitimar, e além de legitimar, ela veio trazer uma confiança para essa atriz. Então, a partir desse momento de Mandala, ela começa, porque assim, a construção da Jocasta, claro que todo ator, ele tem, quando ele cria o seu papel, ele tem uma condução, esse papel, ele tem uma consciência própria, independente quando o autor escreve. O autor concebeu um personagem, só que quando a Vera pega a Jocasta, ela dá uma sobrevida que a Jocasta passa a ser como se fosse real. Então ela tem uma vida que foge o que o autor está escrevendo, ou seja, o que o Dias Gomes escreveu. Não sei se vai estar complicando muito. Não. Eu tenho uma outra coisa que normalmente se fala muito hoje, que é a tal da química entre atores. Eu estava vendo agora com um amigo meu, com o Nuno, ela também é minha queridinha, minha amiga. E o Nuno tem uma química monumental. Eu fiz com ela um especial para Globo chamado O Ídolo. Não sei se você chegou a ver isso. Assisti, claro. E nessa época do Ídolo, todo mundo falava, par romântico, você com a Vera, isso não vai... Deu química, porque ela faz com que isso aconteça. Ela te deixa, como toda grande diva, como toda grande atriz, ela te deixa à vontade. É bom perceber, assim, na Jocasta, por exemplo, essa construção do personagem, porque assim, o personagem ele é concebido. Só que ela coloca, vamos dizer assim, toda a vida pessoal dela está presente. Aí você vai dizer assim, tá, mas o autor escreveu esse personagem e ele foi concebido, mas ela vai dar esse tom. Então, para você imaginar o seguinte, você fala, nossa, essa Jocasta, de fato, ela existe por aí. Então, aí que entra a atriz, ela colocando toda a sua... não precisa nem fazer laboratório. Não precisa. Não precisa, claro, se fizer, mas ali no caso dela, porque assim, na Jocasta, por exemplo, é quando ela legitima e ela vem, porque até então as outras novelas anteriores dela, ela teve pequenos destaques. Ela, como disse, ela é uma vamos dizer assim, ela representava uma sociedade de uma época que vinha com glamour. E na Jocasta, ela reuniu
tudo num só personagem. Ela passou a ser, a vitrine. Então ela estava em primeiro plano. Nas outras telenovelas, que nem Espelho Mágico, Brilhante, ela não estava na vitrine. Agora, na Jocasta, sim, ela já estava mais. Então ali eu acho que marcou, foi realmente um divisor de águas. Aos 41 anos, isso foi em 1993, ela foi capa da Veja por conta do auge, né, profissional que ela estava vivendo na carreira. Nessa época ela estava naquela minissérie Agosto, se não me engano, né? E fazendo também um teatro, que era a peça Desejo. Desejo, tá. Que depois ela também fez Desejo. E num filme cult sobre sexo, que era o Forever. Como é que foi essa época? Acho que tem ilustração para a gente ver, que era muita coisa, né? Tem alguma Mostra a capa da Veja, olha. Essa é a Veja, O Furacão Louro aos 40. O 40 é uma menina, quer saber? Isso, 40 anos. Então, vamos dizer assim que a Veja, para ela ter, como é uma revista muito importante, vamos dizer que ela trouxe aos 40 anos, ela vem trazer todo o sonho, ela vem demonstrar essa trajetória dessa atriz. E assim, para muitos brasileiros, acham que a vida termina aos 40, que você não consegue mais emprego. Mas a revista Veja, ela também vem legitimar e dizer, olha, aquela bela moça que surgiu lá em Florianópolis, né, que é onde ela aquela que surgiu lá em Blumenau. Blumenau, que ela veio de Blumenau, então mostra toda essa trajetória, ela mostra enquanto ela mostra ela enquanto mãe, enquanto esse processo de transformação. Então a Veja, ela dá esse enfoque para ela, e que está apenas começando, por isso que coloca ela aos 40. Você pode ver a capa, que mostra bem lá, dá para vocês voltarem a capa, por exemplo, para dizer o quê? Que ela coloca a capa e enfatiza realmente os 40 anos, que ali isso, olha, você vê luz pesada. A luz pesada, você vê o vermelho de fundo, então traz todo um glamour que toda telespectadora que gostaria de ver na Vera. Então ainda enfatiza os 40 anos, que para ela está começando esses 40 anos. Então a revista veio reforçar que muitos não acreditavam, porque assim, por ela vir, ela carregava um estigma de filmes de pornô chanchada. E por ser Miss Brasil. E por ser Miss Brasil. Sempre existiu esse preconceito aqui, né? Exato, porque assim, se dizia muito na época que modelos não tinham muito talento. Isso se diz até hoje. Quem é que você quer diminuir um pouco? Aquela modelo manequim atriz. Isso. Bom, enfim. Agora, o cinema, como a gente já disse, teve bastante presente na vida da Vera. Em 81, ela fez um filme do Jabor, Eu Te Amo, que foi uma coisa emblemática. Ela trabalhou com uma querida amiga minha também, a Sônia Braga. Como é que era essa vertente dela? Olha, vamos dizer assim que ela teve essa vertente, ela trabalhava da seguinte maneira. Então, nesses filmes aí, principalmente do Walter Hugo Cury. Aí, ó, do Walter Hugo. Isso, do Walter Hugo Cury. Foi no momento que ela trabalhou em vários filmes dele, só que ele conseguia trazer a sexualidade, vamos dizer assim, mais acerbada. Então, eram filmes voltados vamos dizer assim, do lado do erotismo, que às vezes esse erotismo nós encontramos nas telenovelas, que nem, por exemplo, se você pegar a Gabriela, né? Nós temos ali você tem de fato uma visão de erotismo, até porque a construção do personagem propõe isso. A Vera, ela tem uma beleza internacional, uma beleza plácida, uma beleza calma, que não inspira de cara, de chofre, essa história do erotismo. Eu, por exemplo, gosto de mulheres com cara de comportada. Para mim, essas que são as importantes. E ela tem esse tipo de coisa. Mas ali, quando ela fez esses personagens com o Walter Hugo Cury e outros, o personagem pedia essa sexualidade. Então não era assim, e também ele refletia o momento da sociedade. Isso que é muito importante frisar. Sim. Entendeu? Que ele refletia aquele momento. Sim, a equação do homem com a época em que vive. Exatamente, isso que acontece muito. Então, e era essa vertente que ela tinha, e dali você começa que cada personagem, mesmo do cinema, com a Jocasta, vem lá de Brilhante, de outras telenovelas, depois quando ela fez Agosto,
quando ela participou também de Desejo, que ela também demonstrou um drama bastante profundo, em que cada personagem desse era uma continuidade. Você pode dizer assim, olha, sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa. Também acho que não. A mesma coisa, por exemplo, é o nome que meu queridíssimo Maneco, Manuel Carlos, dá às suas personagens. Todo mundo é Helena. E ela ganhou um prêmio de melhor atriz lá no Faustão, me lembro, com uma das Helenas do Manuel Carlos. Você se lembra dessa história? Claro que eu lembro, porque essa novela ela foi... tinha sido nós temos fotografia, nós vamos mostrar.